de entidades se envolvem nesse processo, mas certamente o IAB foi, vamos dizer assim, foi onde nasceu essa proposta de trabalho. E nós, em várias reuniões do IAB, nós discutimos, inclusive, qual seria a nossa estratégia de cooperação e de participação no processo de ações e intervenções na cidade do Salvador. E a primeira ideia era trabalhar em cima dos projetos, os projetos principais que estão sendo licitados, né, as obras estão sendo autorizadas na cidade. E a primeira ideia em cima disso era o quê? Para nos posicionarmos do ponto de vista técnico, considerando a responsabilidade que o IAB tem, não é? Então, deveríamos o quê? Pedir os projetos. Então, tudo isso nasce na intenção de buscar os projetos, e aí, do ponto de vista técnico, com a responsabilidade que o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Departamento da Bahia, tem em congregar profissionais da arquitetura e do urbanismo. Então, nasce a solicitação ao senhor prefeito, assim como também ao senhor governador do estado da Bahia. Depois, e principalmente os projetos de mobilidade. Depois, na sequência, pensamos assim: e se não recebermos, é bem possível que não venham esses projetos a chegar ao IAB. Isso nasce no mês de maio. Essa proposta nasce no mês de maio. Se não vier, temos que ter um plano B. Não vamos deixar de participar do processo de construção desta cidade. E aí o plano B é exatamente discutir do ponto de vista conceitual, não é? O que nós entendemos o que seja um PDDU. Então, o objetivo principal é o quê? É incluir os profissionais, e aí a gente amplia, porque a cidade não é produto somente de arquitetos, na verdade, outros parceiros vieram, não é? Nós conquistamos a OAB, nós conquistamos o CREA, nós conquistamos o CAL, que é o nosso conselho, conquistamos a Associação de Bairros, enfim, outros e muitos outros, e se tivéssemos tido tempo de buscar muitos outros parceiros, teríamos conseguido sim. E então, a intenção do IAB não é ofender a Prefeitura Municipal, não é ofender a diretora da Fundação Mário Leal Ferreira, muito pelo contrário. Abrimos para a Prefeitura, pode ser o prefeito, mandamos um convite ao senhor prefeito. Mandamos um convite, por que não? Por que não? Mandamos um convite ao senhor prefeito, mandamos um convite ao secretário de urbanismo, mandamos um convite à diretora, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira. Então eu não vejo nenhuma ofensa, nem nenhuma falta de respeito. Na verdade, nós entendemos e estendemos, e eu não sei por que o prefeito não pode vir aqui. Na verdade, ele já veio aqui quando candidato, e esse espaço é um espaço público, democrático, da universidade, tão digno ou talvez mais digno do que muitos outros, onde o prefeito por aí deve andar. Então, na verdade, a nossa intenção foi participar do ponto de vista metodológico ou do ponto de vista técnico do que vem acontecendo na cidade. A arquiteta e diretora da Fundação Mário, ou presidente, não sei se é presidente ou é diretora, mas enfim, também que isso não seja considerado como demérito, enfim, foi articulada não nesse domingo, mas no final de semana anterior. Mas nem por isso, porque nós contactamos há 2 dias antes do evento com o Ministério Público, inclusive o procurador-geral saiu da programação e depois voltou na véspera do evento, e nem por isso se sentiu ofendido. Na verdade, se olha esse banner, a primeira publicação do evento consta o nome do procurador-geral. No banner já não consta, porque ele não estaria, depois de repente ele resolveu que viria. Então, não foram convidados. O procurador Paulo Modesto foi convidado por telefone, porque não deu mais nem tempo de que ele fosse contactado de outra forma, por telefone.
sabemos que a direção do PDDU de Salvador é da presidência da Fundação Mário Leal Ferreira, mas a presidência da Fundação Mário Leal Ferreira jamais poderia fazer qualquer coisa se não tivesse uma equipe. Então, entendemos que a presidente pode hoje estar aqui, o secretário poderia ter estado ontem aqui na abertura, e eu acho que teria ajudado em muito, porque nós tivemos uma discussão riquíssima ontem aqui, assim como tivemos hoje pela manhã até as 14h, e tentando abreviar a discussão para que nós tivéssemos condições de almoçar rapidamente em 40 minutos aqui na cantina mesmo. Então, eu acho que teríamos talvez alcançado muito mais o nosso objetivo se tivéssemos a prefeitura, a equipe da diretora da fundação. Não precisa que todos estejam ao mesmo tempo, todos em todos os lugares, mas certamente alguém da equipe poderia estar aqui e teria entendido o que foi a nossa discussão quando nós falamos da questão de participação. Ainda temos aqui, Sabrina, que está aqui, que fez a exposição. O professor Luiz Carlos já teve, pela idade dele, eu tive que acompanhá-lo e ele teve que ir para o hotel, porque ele está cansado. Ele está aqui desde as 8 até as 14, sem almoçar, sem um lanche, sem a estrutura que a gente tem, é o máximo que a gente pode oferecer, e nós não temos recursos financeiros e nem financiamento, mas temos corpo técnico qualificado e muito boa vontade. E o espaço democrático, que mais uma vez eu repito, da Faculdade de Arquitetura, que é um espaço tão digno, ou mais, quem sabe, do que muitos outros. Então, prestando esse esclarecimento com qual é o objetivo desse evento, qual é a vontade dos arquitetos, e principalmente os arquitetos vinculados ao Instituto de Arquitetos do Brasil, que a Tânia, inclusive, é associada, não é? E, enfim, e todos os agentes parceiros, que é somente olhar aí para trás, que nós temos a OAB, nós temos o CREA, nós temos o CAL, nós temos, enfim, um grupo de entidades que se vinculam a esse processo na vontade de que possamos, sim. Eu não entendo que existam lados opostos. Entendo que todos pretendem que esta cidade seja mais humanizada, que seja uma cidade com mais mobilidade, com mais direitos. Nós discutimos bastante a questão ontem do direito à cidade, muito. A questão da participação no processo. Então, eu acho que teria sido... Crescemos nesse processo, adquirimos, certamente, com a discussão e com os contatos, adquirimos uma nova forma, ou pelo menos abrimos mais a nossa forma de ver a questão. Existem formas autoritárias, a gente, às vezes, pela questão do tempo, às vezes a gente é atropelado, como hoje de manhã, nós fomos atropelados exatamente porque a riqueza da discussão era muito maior do que o tempo que a gente tinha para isso. Então, eu quero aqui esclarecer que a nossa disposição é colaborar com o governo do Estado, com o governo municipal, com a União, como nós entramos com a ação no sentido também da defesa do centro histórico tombado, não é? Patrimônio Histórico Mundial de Salvador. Então, o nosso interesse é preservar, é salvaguardar ao máximo o nosso patrimônio enquanto cidade e vida, principalmente vida social nessa cidade. Então, os outros aspectos técnicos eu deixo para os meus colegas, porque eu já me exaltei aqui, mas de toda forma agradeço sim a presença da prefeitura aqui, na pessoa da Tânia, e espero que outros tantos e a sua equipe possam estar aqui em todos os dias, por que não? Se não pode ser a Tânia, que seja o Silvio, que seja o prefeito. Se ele autoriza uma série de intervenções na cidade, por que ele não pode vir participar aqui da questão? É importante, e esse espaço é um espaço qualificado para tal. Muito obrigada.